Sejam muito bem-vindos ao site Estudar na Alemanha. Na verdade, essa história já é um pouco antiga. Ela começou há muitos anos atrás com a comunidade do Orkut, chamada Estudar na Alemanha, que também eu criei essa comunidade. E na época que eu criei essa comunidade, o pensamento era mais ou menos assim, que quando eu vim para a Alemanha para estudar aqui, fazer faculdade em 96, a dificuldade de se conseguir informações a respeito do tema estudar na Alemanha era muito grande. A internet não tinha se desenvolvido ainda, era uma coisa assim ainda muito cara, né? Então, as pessoas que, quando eu conheci aqui em Frankfurt, a maior parte, a grande maioria delas, acho que 99% dessas pessoas não tinham nenhum contato com a universidade. E eu acho que a única pessoa que eu conheci, ela veio já do Brasil numa situação totalmente diferente da que eu me encontrava. Então, no meio lá da minha dificuldade, eu prometi a mim mesmo que quando eu conseguisse realizar aquele sonho de estudar na Alemanha, eu ia colocar essas informações à disposição a tal ponto que as pessoas pudessem se beneficiar desse conhecimento e não ter que demorar tanto tempo para alcançar seu objetivo. Achei uma coisa legal e então eu criei a comunidade Estudar na Alemanha. Quando eu criei a comunidade, a intenção também era de fazer uma integração entre os brasileiros que se encontravam na mesma situação que eu, ou seja, que já estavam fazendo uma universidade, uma faculdade, para que também compartilhassem de outras coisas que muito possivelmente, apesar de eu saber bastante sobre o tema, eu não soubesse. Então foi uma somatória muito interessante. Agradeço aí as pessoas que contribuíram bastante para essa comunidade Estudar na Alemanha. Hoje ela já não é tão frequentada quanto antigamente, porque o Orkut também deu uma baixa, talvez volte um dia, mas o fato é que deu uma baixa, o Facebook está aí na frente. Também criei uma comunidade, uma página no Facebook, e aqui nesse site você tem a opção de curtir essa página aqui nesse botão do Face. Tem a oportunidade de curtir aqui e contribuir também com a gente. Lá vai funcionar para a gente como troca de experiência, comentários e tudo mais. Aqui, o intuito desse site é colocar novamente essas informações aí todas à disposição. Só que a maneira como eu vou fazer isso vai mudar um pouco, porque aqui eu vou fazer texto e vou fazer vídeo. E a integração dessas duas coisas vai ficar mais completo. Aqui eu vou indicar sites, eu vou indicar maneiras, métodos de se conseguir alcançar seus objetivos. E à medida que vocês tiverem uma dificuldade qualquer que seja interessante e relevante colocar no site, me avisem, me escrevam, que com certeza eu vou preparar um vídeo sobre essa sua dúvida, sobre essa dificuldade. Caso contrário, você mesmo pode gravar seu vídeo e colocar aqui na parte de depoimentos de estudantes, né? Essa aqui são depoimentos de vários estudantes que já estão na Alemanha ou vieram para cá, fizeram sua experiência. Aqui a gente tem esse depoimento aqui falando sobre custo de vida na Alemanha, muito bom. Aqui o intercâmbio de Rotary, ela dando o intercâmbio, a experiência dela, como ela viveu. Também tem uma matéria sobre a Globo Universidade, sobre o tema Estudar na Alemanha, muito interessante. Uma matéria sobre Ciências Sem Fronteiras, né? Os estudantes de Mettingen, que são os estudantes brasileiros. Enfim, você fique à vontade para chegar nessa parte aqui do depoimento e colocar a sua experiência sobre o tema Estudar na Alemanha. Mesmo aqueles que ainda estão no Brasil, a sua expectativa, você pode escrever aí, ou você coloca um vídeo, coloca fotos e descreve essa foto. Enfim, essa é a parte aqui de depoimentos, é a área desse site que a gente vai interagir um com o outro, tá? Voltando lá para a capa. Aqui a parte de depoimentos que eu já falei, a parte de vistos. Essa parte de visto, todo mundo quer saber, eu acho, é mais ou menos, quando fala em estudar na Alemanha, que eu percebi até agora, é mais ou menos como quando o brasileiro vai comprar alguma coisa que tem um livro de tecnologia, sei lá, alguma coisa,
A pessoa tem, aí ele pergunta logo, primeira coisa, quanto custa? Aqui, no caso de estudar na Alemanha, ocorre algo parecido, que o pessoal pergunta, como faz para tirar o visto? Né? Que é essa a maior dificuldade. Então, o visto é uma coisa muito relativa, depende da situação, e ela vai ser tratada em todos os pontos aqui do nosso site. Por exemplo, se você quer fazer o primário, que aqui é a Grundschule, você vai ter aqui no primário um comentário acerca de visto, como você faz para proceder, como você tem que proceder para conseguir o visto para fazer o primário. Claro que aqui é para crianças, no caso. Nesse caso aqui se aplica para, por exemplo, pais que trabalham na Alemanha e querem trazer seus filhos e gostam de matricular, então é mais ou menos por aí. Aqui o ensino médio também tem um comentário sobre vistos, e já aqui no ensino superior, que eu acho que a grande maioria dos brasileiros vão preferir essa parte, também tem um comentário sobre vistos, certo? Você também encontra comentários sobre vistos aqui no tema do Brasil para a Alemanha, que é quando tudo começa. Aqui você tem uma visão bem legal sobre o que significa sair do Brasil, né? Quais são as dificuldades que você vai encontrar, quais são as coisas que você tem que considerar. Então aqui o preparo psicológico antes de sair do Brasil, aqui tem outro vídeo falando dessa situação, né? Aí você vai entrar na parte de diagnóstico, como é que está a sua situação, depois você vai analisar o que você quer fazer na Alemanha e vai tentar fazer a ligação daquilo que você tem, aqui é o seu diagnóstico, com aquilo que correspondente na Alemanha, se é um Sekundärstufe, ou seja, um segundo grau, ou se o nível médio, segundo grau, se é uma escola superior, e assim por diante. Tá aí, todos esses pontos tem um vídeo que vou explicar como isso funciona. Aqui também tem uma parte bastante interessante sobre vistos no geral, como funciona para se conseguir um visto na Alemanha, né? Agora, um outro visto específico, que é para estudar alemão, você tem aqui também um texto explicativo e mais uma vez esse vídeo. E as considerações do que você precisa fazer quando chegar na Alemanha. Mais uma vez com um vídeo também explicando essa mesma coisa. A estrutura do site é essa. Então você tem a capa, damos bem-vindos, depoimentos. Você tem do Brasil para a Alemanha, que é essa fase de transição. Aqui um outro ponto interessante é o órgãos e repartições. Nessa parte você vai ter uma ideia sobre alguns órgãos que se fala aqui na Alemanha, como por exemplo Studentenwerk, que é as obras sociais estudantis, e também a ASTA, que é uma espécie de União Nacional dos Estudantes no Brasil, correspondente aqui na Alemanha. Aqui você tem um resumo sobre o que é o DAAD, o Deutsche Akademische Austauschdienst, né, que é o Serviço de Intercâmbio Acadêmico, Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. Aí eu estou falando também alguma coisa sobre Studienkolleg, para que serve, como funciona. Aqui nesse tópico, órgãos e repartições, você saiba, eu vou acrescentar cada vez mais órgãos aí, e você, sempre quando pintasse um nome de algum órgão ou repartição, você procure aqui nessa parte. Nesse outro ponto eu vou falar sobre formas como você tem de aprender alemão. Vou falar que você vai poder fazer esse curso online, se integrando também com, interagindo, aliás, com pessoas aqui da Alemanha, como faz. Então, quais são os tipos de vistos que você pode dar entrada para conseguir vir estudar aqui na Alemanha, no caso, né? Ou seja, uma maneira você pode estudar pela internet, outra maneira você pode vir para a Alemanha para estudar. E no caso de vir para a Alemanha, qual o tipo de visto, como você pode conseguir um visto. Aí, a partir de então, depois dessa primeira parte, a gente começa na estrutura mesmo de ensino da Alemanha, começa no jardim de infância, como eu falei, interessante para os pais que trabalham ou estudam na Alemanha e querem trazer seus filhos para a Alemanha, o que eles têm que fazer para dar entrada nesse processo. Tá? Então, primário, né? No primário eu já coloco aqui a estrutura do ensino alemão, que eu vou explicar em outro vídeo como é que isso aqui tá, como é que isso funciona, mas
lá naquele outro tópico do Brasil para a Alemanha, você viu e onde, quando você vem do Brasil, onde você se encaixa aqui dentro, tá? Lá eu coloquei somente primeira estufa, ou seja, o primário. Essa parte todinha aqui é o ensino médio, também chamado de secundário, até o término do segundo grau. Aqui é o nível superior e aqui é um doutorado, por exemplo. Na mesma coisa eu vou falar sobre ensino médio, o que é ensino médio, como funciona, como você faz para conseguir um visto para quem quer fazer isso na Alemanha. Depois temos uma parte aqui falando sobre ensino superior, né, quais são, definição de Hochschule, o que a gente está trabalhando. Indico aqui alguns sites que você tem que olhar na hora que você quiser dar entrada para conseguir um visto, ou no próprio procedimento de estudar na Alemanha. Você tem que mandar seus papéis, mandar seus dados, preencher alguns formulários, e aí você tem a indicação dos sites onde você pode fazer isso. Nessa parte de serviços, eu ofereço aqui alguns serviços como consultoria. Caso você leia em todo o site e não consiga entender, ou você não está com muito tempo, nem sabe para fazer isso, você também pode contratar meu serviço de consultoria para eu explicar tudo, o seu caso específico. Talvez você tenha algum empecilho extra aí e querer saber no seu caso específico como faz para estudar na Alemanha. Você pode também contratar isso daí como serviço de consultoria, ou mesmo um serviço de preparação para realização de provas de estudo em colégio, por exemplo, ou aulas de reforço. Aqui na Alemanha, mesmo depois de formado, eu já dei aulas de reforço para várias pessoas, vários estudantes brasileiros. Qual o diferencial disso? Isso aí você pode conseguir na internet. O diferencial é que você pode ter essas aulas em português ou em alemão. E a outra coisa é que, pela falta de tempo, eu não gostaria muito de fazer uma aula assim totalmente individual. No caso de uma consultoria para estudar na Alemanha, é um processo que a gente vai fechar e vai se comunicar basicamente pela internet, né, e vou passar as informações para vocês. Tudo isso vai exigir um certo tempo, uma dedicação, e como eu tenho meus outros trabalhos também, eu não posso simplesmente largar um e para fazer uma coisa. Seria legal se fosse assim, mas infelizmente não é assim. No caso da preparação para a realização de provas para o estudo em colégio, claro que vai ficar meio... não vai ficar muito viável uma só pessoa fazer. Então o que eu penso nesse sentido é, quando for começar um estudo em colégio, que no caso na Alemanha tem um período certo, de se reunir alguns grupos de pessoas e a gente fazer essas aulas através de videoconferência. Uma videoconferência que funciona muito bem, que eu faço muito uso, é o Hangout do Google. Então é necessário ter uma conta no Google. Acho que muita gente tem, e quem não tem, é uma coisa muito rápida para fazer. Então seria um tipo de serviço, eu repito, talvez seja inviável para uma só pessoa fazer. É melhor reunir um grupo de pessoas que estejam interessadas em se preparar para o estudo em colégio, e a gente vai discutir o conteúdo específico para essa preparação, e as aulas vão acontecer muito provavelmente através de uma videoconferência, que é um negócio muito bom, a gente pode interagir muito bem, a não ser que aconteça uma exceção e essa turma se encontra aqui em Frankfurt. Então a gente poderia também fazer uma coisa presencial. No caso das aulas de reforço, a gente vai vendo aí, na medida do possível, a disponibilidade de tempo de ambas as partes para fazer essa aula de reforço. Certo? Acontece que muitas vezes eu estou no Brasil, trabalhando na área de engenharia também, seja também com consultoria ou implantação de tecnologias. Outras vezes eu estou na Alemanha, e aí essas aulas, a melhor maneira é através de videoconferência, porque independe do lugar que a gente se encontra para dar essas aulas, para fazer essa interação, ou mesmo essa conversa, esse bate-papo. A gente, claro, pode marcar algum dia que a gente vai encontrar um grupo de pessoas e fazer um hangout com todas as pessoas para tirar dúvida e tudo mais, e claro que, logicamente, que isso daí não vai ser cobrado. Somente quando for
serviços que vão exigir tempo e dedicação é que a gente vai falar em alguma coisa de remuneração. Aqui no último ponto você tem um resumo, bem resumo mesmo, sobre a minha pessoa. Nessa foto aqui eu estou recebendo meu diploma, quando eu me formei na Fachhochschule de Frankfurt, meu diploma de engenheiro foi Verfahrenstechnik, que é engenharia química, né? Quando a gente traduz essa palavra, Verfahrenstechnik, a gente pensa que talvez possa ser engenharia de produção no Brasil, mas aí se engana quando a gente faz uma comparação de conteúdo. Verfahrenstechnik, o conteúdo é o mesmo que engenharia química, não confundo com engenharia de processo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui tem uma foto de uma palestra que eu estava dando na Universidade Estadual do Pará, e claro também um vídeo contando uma breve história de como foi que eu comecei, como cheguei na Alemanha e tudo mais. Então é isso, essa é a nossa comunidade. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para colocar suas dúvidas, suas questões, e esse é o nosso ponto de intercâmbio, tá? Qualquer momento escrevam um e-mail, me liguem se vocês estiverem na Alemanha, e a gente vai trocando ideia, trocando informações e contribuindo na medida do possível para que vocês também consigam, assim como eu, alcançar o objetivo de vocês, assim como eu e outras várias pessoas que já fizeram o mesmo, que é estudar na Alemanha. Muito obrigado.